E aí galera, bem-vindo ao canal Matematicando para Concursos. Vamos hoje continuar aí a nossa série do concurso de aprendiz de marinheiro do ano de 2019. A prova é da disciplina de matemática. Como eu disse aí, a nossa série vai continuar com o concurso de aprendiz de marinheiro do ano de 2019. A prova é amarela. A questão que vamos resolver hoje é a questão 22. E o que vamos precisar para resolver essa questão? Os conceitos de divisão de fração e de simplificação de uma equação de segundo grau. A questão diz: a expressão 2 mais a ao quadrado menos 3a dividido por 6a ao quadrado menos 5a dividido por 4 mais a ao quadrado menos 5a dividido por 12 menos 7a mais a ao quadrado, quando simplificado considerando a condição de existência dessa simplificação, tem como resultado, ou seja, resumindo, a questão ela quer a simplificação dessa equação, está pedindo para simplificar essa equação. Tá bom, olhando para essa equação, o que nós vemos de cara para poder a gente começar o processo de simplificação nela? São duas frações. É uma divisão de duas frações. Aqui há uma divisão, aqui há a primeira fração, tá? E aqui a segunda fração, tá bom? É o primeiro conceito que a gente está vendo aqui. O segundo, dentro dessas frações nós temos 4 equações de segundo grau, tá? A primeira equação de segundo grau, a segunda equação, tá ficando um pouco bagunçada aqui, mas espero que vocês entendam. A terceira equação de segundo grau e a quarta equação de segundo grau. Então, vamos começar pelo primeiro conceito. Vamos dividir essas frações? Vamos ver como é que a gente faz. Para quem não lembra, a fração, né, é composta por um numerador, que é o que está de cima, o número em cima da proporção, e um denominador, que é o número que está abaixo da proporção. Se a gente for botar uma propriedade para divisão de fração, é muito simples. É a multiplicação da primeira fração pelo inverso da segunda fração. Como é que a gente faz isso? Vamos botar um exemplozinho aqui, bem simples, de duas frações para você entender, para a gente aplicar na equação do concurso. 3/4 dividido por 2/5, vamos ver como é que a gente faz isso? Então, ó, aqui está bem explicadinho, ó. Primeira fração é a 3/4, a segunda fração é 2/5. Então a gente, pela aquela regrinha, a gente mantém a primeira equação e multiplica pelo inverso da segunda. Você pode observar aqui que o denominador ali virou numerador e o numerador virou denominador. Simples. Então, numa fração, numa divisão de fração, numa multiplicação de frações. Na multiplicação de frações, a gente multiplica o numerador por numerador e denominador por denominador, tá? Então, é o que está sendo aqui. 3 vezes 5, 15, e 4 vezes 2, 8. Então, o resultado, esse resultado é a divisão dessas duas frações, tá? Então, recapitulando, a gente está dividindo essas duas frações, a gente usou aplicou aquela propriedade que a gente acabou de falar, mantemos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda. Multiplicação entre frações, a gente multiplica numerador por numerador e denominador por denominador e encontramos esse resultado aqui, tá? Vamos lá então fazer para nossa equação do concurso. Então, aqui na equação do concurso a gente tem a primeira fração e a segunda fração e uma divisão entre elas. Então vamos usar a mesma propriedade. A gente vai manter a primeira fração e vamos inverter a segunda fração. Você pode perceber aqui que
o denominador foi para o numerador e o numerador foi para o denominador aqui, tá? Beleza? Então, invertemos. E agora, o que a gente vai fazer? Eu coloquei dessa maneira aqui para vocês conseguirem entender, para associar melhor como vai ficar a nossa equação lá inicial. A gente primeiro já dividimos as duas frações e ficou nesse molde aqui, tá? Ou seja, as duas frações, que é essa daqui, né? E essa daqui, elas estão se multiplicando aqui, tá? Beleza, então a gente parou aqui. Esse é o molde que a gente, até onde a gente consegue fazer com a propriedade de divisão de frações. E agora, se lembra que eu falei da equação de segundo grau? Se lembra que a questão do concurso está pedindo para simplificar ela. Então beleza, a gente já viu a divisão de frações, a gente simplificou até onde a propriedade de divisão de frações pode levar a gente nessa equação. Agora vamos ver os outros fatores da equação. O outro fator que a gente viu lá no início, que tem 4 equações de segundo grau. Como é que a gente pode simplificar essas equações de segundo grau? Para quem ainda não viu que são equações de segundo grau, a gente aqui organizou cada equação para ficar naquele molde, né, de ax ao quadrado mais bx mais c, né? Está nesse molde aqui, tá? A gente separou aqui as 4 equações. Para quem ainda não conseguiu entender que a incógnita A aqui é a mesma coisa que x, a gente pegou as equações e transformamos tudo que é A em x. Então aqui estão as 4 equações que eu falei para você no início. Aqui, ó, a primeira equação, a segunda, a terceira e a quarta. Isso daqui é igual isso daqui, é a mesma coisa, tá? Eu só organizei aqui os coeficientes e mudei o que era A virou X para você entender melhor que que são 4 equações de segundo grau. Então simples. Como é que a gente simplifica a equação de segundo grau? A simplificação de uma equação de segundo grau, ela vem das suas transformações, tá? A transformação mais básica, a transformação de uma equação de segundo grau que traz ela para uma forma mais simplificada é essa daqui, tá? Alguns chamam aí de quadrado da soma, que você tem a incógnita menos a sua raiz da equação multiplicado pela incógnita menos a outra raiz da equação. Ou seja, então para a gente encontrar a forma mais simplificada de uma equação de segundo grau, aqui estão as outras transformações, depois se você quiser dar uma olhada, mas para resolver essa questão a gente só vamos precisar disso. Para você chegar à forma mais simplificada desse modelo de equação de segundo grau, que é o que está na questão, a gente só precisa encontrar o quê? As raízes da equação, né? Porque a gente vai substituir nesse modelo aqui. Como é que a gente vai encontrar as raízes de uma equação? Fórmula de Bhaskara, né? Então a gente vai pegar aqui, nós vamos pegar cada equação das 4 equações que estão na fração. Nós vamos pegar cada equação e vamos descobrir as raízes, vamos simplificar uma por uma. Então a primeira equação, eu estou deixando aqui, ó, no canto da tela para você lembrar que a nossa equação lá do concurso que a gente precisa simplificar é essa daqui, tá? A diferença é que o que está ali x, na verdade é A, que a gente só substituiu para a galera que tem uma dificuldade de entender que as incógnitas independentes é A, x, b, se tiver naquele modelo de uma equação de segundo grau, é uma equação de segundo grau. Então vamos lá. A gente já falou na pergunta anterior, na questão anterior, né, que a gente resolveu aqui no canal, como se faz para encontrar as raízes de uma equação. Então, primeiro nós encontramos aqui delta, né, onde B
é esse coeficiente aqui, 3. C é esse coeficiente e A é esse aqui, tá? Como não tem nada na frente de x, é 1. A é 1. B, nesse caso aqui, é menos 3. E C, nesse caso aqui, é 2, tá? Então, encontrando esses coeficientes, é só a gente substituir na fórmula aqui de delta e na fórmula de x1 e x2. Então, substituindo aqui, vamos fazer a primeira para você ver, e o restante eu vou passar de uma forma mais rápida. B ao quadrado menos 3 ao quadrado é 9. Menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 2, dá 8. Então, 9 menos 8, 1. Isso é a resposta de delta. Para que a gente precisa de delta? Porque nós vamos utilizar aqui na fórmula de x1 e na fórmula de x2, né? Então, é menos B. Então, menos 3, que é B, vai dar mais 3. Mais raiz de 1 é 1, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Então, isso aqui vai dar 4 dividido por 2. 4 dividido por 2, essa é a primeira raiz. Embaixo fazemos agora só mudando o sinal da raiz. Então, menos 3 menos raiz de 1 dá 3 menos raiz de 1 dividido por 2. Vai dar 2 dividido por 2, que dá 1. Então, as duas raízes dessa equação aqui, ó, x ao quadrado menos 3x mais 2, é 2 e menos 1. Lembra daquele modelo lá da equação de segundo grau de forma simplificada, que é x menos x1 e x menos x2? Desculpa aí que eu sou péssimo para escrever dessas canetinhas, tá? Você lembra desse modelo que a gente viu lá naquela... Melhor, vamos voltar aqui um pouquinho. Nesse modelo aqui, você lembra desse modelo? Então, a gente só precisa de x1 e x2. Encontramos, então, a gente simplifica. Essa equação aqui, a simplificação dela é isso daqui, tá? É só encontrar as duas raízes e jogar ali. x1 é 2, então x menos 2. E x2 é igual a 1, então é x menos 1. Essa aqui é a simplificação dessa equação. A gente vai fazer, então, a gente fez aqui da primeira equação dessas quatro aqui, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta equação. Então, a gente vai fazer para cada uma das equações. A gente vai encontrar as raízes, vamos substituir nesse modelo para encontrar a forma simplificada de cada equação, tá? Beleza? Então, encontramos as raízes das equações, das quatro equações, chegamos a esse modelo aqui, tá? Aonde isso aqui é a simplificação daquela primeira equação, isso aqui é a simplificação daquela segunda equação, esse termo aqui é a simplificação da terceira equação, e esse termo aqui é a simplificação da quarta equação, tá? Encontrando as raízes através de Bhaskara e substituindo naquele modelo de simplificação de equação. Beleza, então já dividimos as frações, chegamos àquele modelo, simplificamos as equações de segundo grau, chegamos a esse modelo. E daí? O que a gente faz mais para simplificar? Se você observar, se você é um cara que gosta de cortar tudo, você vai ver que tem x menos 2 em cima, no numerador, e tem x menos 2 no denominador. Então, vamos cortar. Tem x menos 1 no numerador e x menos 1 no denominador. Vamos cortar. Temos x menos 4 no numerador e x menos 4 no denominador. Vamos cortar. Tem x menos 3 no numerador e x menos 3 no denominador. Vamos cortar, ou seja, cortou tudo com de cima com de baixo, a resposta é 1, tá? Então, essa é a resposta da questão do concurso. Para você que não entendeu por que eu saí cortando tudo, vamos fazer de uma outra maneira. Se a gente organizar tudo ali, começando do x menos 1 até o x menos 4, em cima e embaixo, não vai ficar a mesma coisa se a gente dividisse um numerador igual
a um número que seja igual no numerador e no denominador? Quando a gente divide, quando a gente tem uma fração que o numerador e o denominador é o mesmo número, a resposta não é 1, né? Esse aqui é um exemplo básico que qualquer estudante que tem o mínimo de conhecimento de matemática vai ver que um número dividido por ele mesmo vai dar 1. Tá, número é fácil de ver. E fração? É o mesmo conceito. O denominador, o numerador não é igual ao denominador? Aqui quando a gente organizou a equação de x1 até x menos 4? Não são iguais? Então a resposta vai ser o quê? 1. Tá? Porque o numerador e o denominador são frações iguais. Se são uma fração dividida por ela mesma, a resposta vai ser 1. É o mesmo conceito que é feito para números. Então a resposta é 1. Vamos ver lá qual é a questão do concurso. A resposta é a letra B. Tá? Espero que tenha ajudado vocês aí. E até o próximo vídeo.